Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal, Eduardo Rocha, Direito ao Alvo. E hoje eu vim falar um assunto rapidamente, que eu ando vendo muita gente comentando, sobre algo que eu acho que muitas pessoas estão um pouco equivocadas sobre o que de fato é essa aplicação deste artigo constitucional em meio aos eventos que têm acontecido no nosso país. Eu estou falando dele, do artigo 142 da Constituição Federal, que todas as pessoas estão comentando agora, né? Eu não sei se eu estou vivendo dentro de uma bolha, mas enfim, alguns juristas já deram opinião, algumas pessoas que se identificam como juristas também emitem diversas opiniões na internet e se cria uma série de argumentos e uma série de factoides que nem sempre condizem com a realidade e nem estão previstas nesse artigo 142 da Constituição Federal. Então, antes de mais nada, eu quero ler para vocês aqui, eu vou utilizar uma tela que está aqui do meu lado, o que está escrito no artigo 142 da Constituição Federal, para juntos nós fazermos uma análise rápida do que pode acontecer e o que pode ser feito com a aplicação do artigo 142 da Constituição Federal. Vamos lá? As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Veja, eu já ouvi diversos áudios aí na internet dizendo que com esse artigo poderia se criar um Supremo Tribunal Militar que teria forças acima do Superior Tribunal, do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, e que esse Supremo Tribunal teria o condão de julgar ministros e que poderiam fechar o Congresso Nacional e devolver o presidente devolver a cadeira ao presidente da República atual, em detrimento daquele que foi supostamente eleito nas últimas eleições. Veja bem, do ponto de vista constitucional, o artigo 142 não diz absolutamente nada a esse respeito. Ele só diz que as Forças Armadas, elas se destinam à defesa da pátria e à garantia dos poderes constitucionais. No meu entender, qual é a supremacia do direito constitucional defendido por esse artigo 142? A própria soberania do país. Então, eu vejo que o legislador aqui estava muito mais se referindo, no caso de um comando do chefe supremo das Forças Armadas, a um ataque à soberania do país. Algumas pessoas podem dizer que se trata de um ataque à soberania do país. É uma interpretação um pouco forçada de que a soberania está sendo atacada, porque a soberania se entende que é perante outros países, mas por iniciativa dos outros poderes para a garantia da lei e da ordem. Nesse aspecto, sim, eu vejo uma possibilidade que poderia ser utilizado as Forças Armadas para garantir a ordem do país e a aplicação da lei, de uma forma geral, constitucional, penal, civil, se estivesse sido frontalmente atacada. Esse segundo aspecto, para a garantia da lei e da ordem, é um aspecto mais plausível, em caso de uma convulsão social, em caso de uma desordem de caráter nacional. Aí sim as Forças Armadas poderiam ser utilizadas para garantir essa lei e a ordem. Já aconteceu em alguns cenários do Brasil, já aconteceu essa aplicação da GLO, da garantia da lei e da ordem, em casos específicos lá no Rio de Janeiro. Mas esse confrontamento com outros poderes para a aniquilação, por assim dizer, vou usar essa palavra, por parte de um poder a outro poder, eu não vejo dentro do texto legal, dentro do texto constitucional, uma interpretação tão extensiva desse artigo 142. Lógico que as pessoas criam
esperanças, as pessoas criam, às vezes, fazem conjecturas do que pode acontecer. Eu já ouvi muitos áudios falando muitas coisas a esse respeito e garanto a vocês, nesse ponto de vista, a lei não diz nada sobre isso. A lei não diz que o presidente pode usar esta força, esse poder constitucional contra os outros poderes. E aqui, repito, sobre a garantia dos poderes constitucionais, nós estamos falando de um amplo espectro, um espectro mais de caráter internacional, da defesa da própria soberania do país. Então, do ponto de vista constitucional, a minha opinião é que não existe a possibilidade de se usar este artigo 142 da Constituição Federal, com esse objetivo específico desejado por alguma parcela dos brasileiros. Agora, nós estamos diante de um cenário em que tudo pode acontecer, inclusive uma ruptura constitucional. E aqui eu não estou dizendo que eu desejo uma ruptura constitucional, muito pelo contrário, eu desejo que a ordem constitucional seja mantida. Contudo, há de se reconhecer que em alguns momentos a ordem constitucional já foi deturpada por alguns poderes em alguns momentos. Então, há de se avaliar se hoje a integridade do texto constitucional tem sido mantida e respeitada por todos os poderes instituídos. Então, é nesse aspecto que talvez não a aplicação de um artigo 142 dessa Constituição, mas talvez uma ruptura constitucional que ensejasse uma Assembleia Constituinte para uma elaboração de um novo texto constitucional. É possível, eu não sei se isso acontecerá, não estou fazendo nenhuma previsão, não tenho nenhuma informação privilegiada a esse respeito, mas enfim, do ponto de vista legal, eu não entendo que o artigo 142 autorize ou discipline o que muitas pessoas estão aguardando da aplicação do artigo 142. Então, é essa a manifestação. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre esse assunto e peço que vocês curtam esse conteúdo, compartilhem esse conteúdo e deem visibilidade para o canal, porque a nossa intenção é falar muito mais aqui com vocês a partir de agora. Meu muito obrigado e até a próxima.